Fala galera, aqui quem fala é a Júlia, eu sou jornalista e colaboradora aqui no site Canal FUNews. Hoje vai ser mais um dia que eu venho trazer pra vocês aqui algumas notícias do sábado pra cá. Se você ainda não viu, saiu um vídeo meu sábado também comentando do último jogo e as notícias da semana passada. O Fluminense no último jogo goleou o Madureira por 5-1 no Maracanã. E foi um jogo assim muito... Eu não sei nem o que falar, sinceramente. Foi um jogo muito legal, mas só que assim, o primeiro tempo foi bem complicado. Eu acho que o Fluminense conseguiu se achar ali no campo a partir do segundo tempo, né? Foram 2 gols do Evanilson, que atingiu a marca de 6 gols em 9 jogos. Ele fez 2 gols, mas participou de 3. E 2 gols do Marcos Paulo, que também fez 2 gols, mas participou de 3. E 1 gol do Hudson, que chegou ao primeiro, que fez o primeiro gol dele no Maracanã. Depois do jogo ele deu uma entrevista e aí ele tava todo feliz falando que foi o primeiro gol dele no Maracanã. Ele é um jogador bem forte, assim, ele parece um ogro dentro de campo, mas eu acho que ele joga bem, eu gosto de ver ele jogar, é um cara que eu gosto bastante de ver ele jogar, não vou mentir não. O Marcos Paulo entrou como meia, começou como meia no lugar do Nenê. Eu fui ficar falando do Nenê no último vídeo, né, gente? Pra quê? Eu tenho uma língua aqui, sério. E aí ele acabou sendo poupado, né, nesse jogo de hoje. Acredito que, no jogo de domingo, acredito que pro jogo de hoje, né? E acabou que o Ganso também não jogou, né? Ele, como eu falei no último vídeo, ele tinha sentido o joelho, o tornozelo, enfim, no último treino. E o Odaí achou melhor também poupar ele pro jogo de hoje. O Odaí tá como, né? Poupando Deus e o mundo pro jogo de hoje. Mas, infelizmente, eles dois não puderam jogar, mas em compensação teve Miguel e teve o Hudson, teve Marcos Paulo como centroavante. Então, eu acho que a gente ficou bem. A gente ficou bem no segundo tempo. Falando nisso, vamos fazer... Eu anotei algumas coisas pra falar sobre os jogadores, né? O Iago, que entrou como volante depois que o Miguel saiu, né? Ele foi um jogador muito comentado, assim. Eu vi o pessoal no Twitter falando muito bem dele, muito bem mesmo. E eu vi muita gente falando que o Odaí finalmente acertou. Foi o que eu falei. No primeiro tempo, a gente tava dormindo, né? A gente deu uma dormida, pensei... Cadê meu time? Não tô vendo meu time jogar, não. E no segundo tempo parece que o Odaí fez umas trocas ali, né? Que foi a chave do jogo. Não foi à toa os 5-1, né? Mas ainda assim, eu acho que foi um jogo muito sofrido, sem necessidade, né? Que eu pude perceber, muitas pessoas concordam comigo, ainda bem. Mas o Miguel também, jogando como meio armador, foi muito bom. E... ele, depois do jogo, também deu uma entrevista falando que o Odaí tá sempre aconselhando ele, sabe? Ficou bem fofinho ele falando sobre o Odaí depois do jogo. E cria de xerém, né, gente? Cria de xerém e ele é... Nossa senhora, o moleque tem idade pra ser meu filho. Mentira, não tem não. Mas ele também é excelente. E o Fernando Pacheco, que jogou como ponta direita nesse último jogo, parece que achou ali o seu lugar. No jogo passado ele tava como ponta esquerda. E eu tô falando essas questões porque foi justamente o que deu pra notar, que o Odaí, ele tava ali fazendo um revezamento, ele tava ali fazendo umas mudanças e não tava acertando não. Mas pelo menos nesse segundo tempo deu pra entender que, tipo, caraca, eu vi muita gente falando essas questões, tipo, caraca, Iago como volante, Fernando como ponta direita, é isso, daí, pelo amor de Deus, é isso, sabe? E muita gente também rezando pra que ele dessa vez tenha entendido que é isso, sabe? No final do jogo ele deu uma entrevista também, até agora foram 9 gols sofridos e o Odaí disse que, contanto que eles estejam fazendo gol, não importa quanto eles estão sofrendo. E falou que ele tem testado o Marcos Paulo como meia, como 9, como volante também, ali por dentro, não sei o quê. E foi muito engraçado, porque os jornalistas chegaram falando, tipo, de dupla confusa de volantes também, porque ele falou depois que ele tem 4 volantes, sendo o André da categoria de base, e ele tá ali testando, revezando. Como eu falei no último vídeo, ele já usou até agora 30 atletas, então ele realmente tá ali brincando, né?
fazendo quem fica melhor em cada posição. Mas ele falou que tá tranquilo, que o Fluminense tem dominado os jogos. Então, nas últimas 3 partidas, a gente sofreu a gente sofreu gols consecutivos antes dos 10 minutos de jogo. E foi até engraçado que o Evanilson também comentou sobre isso, falou basicamente a mesma coisa que o Odaí disse, que não tem muita. Que ele não sabe muito bem o que acontece ali no primeiro tempo, que os jogadores acabam se perdendo ali, que ninguém vai pra frente, e eles nem sabem o que tá acontecendo. Aí acaba tomando gol nos primeiros minutos de jogo. E o Odaí disse que pareceu tranquilo em relação a isso, pelo menos, e que ele ainda tava fazendo uns acertos ali. Hoje, às 19h15, tem jogo contra o Botafogo da Paraíba, pela segunda fase da Copa do Brasil, também no Maracanã. E é muito importante que a gente compareça a esse jogo, principalmente porque o último jogo foi o que? 7 mil presentes, 7 mil e pouco, e gente, isso é muito pouco, né? E no canal Funews até saiu mais uma matéria falando sobre a dívida do Fluminense com o Maracanã. Então eu acho que é bem legal a gente ir e apoiar nosso time. De empate o jogo vai pros pênaltis, não é à toa que os últimos treinos dele estavam sendo justamente pênalti e tal. Mas vamos rezar pra que a gente não precise chegar nos pênaltis, né? O Fluminense já me faz sofrer demais. Mais uma coisa, até agora que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saiu a escalação completa, assim, direitinho dos jogadores, mas já saiu algo importante, que o Odaí vai botar o Hudson e o Iago como volantes. Eu vi muita gente também agradecendo, falando, caraca, agora vai. E o Henrique no primeiro tempo no banco também, né? A gente espera pra que isso dê certo, né? Pra que realmente ele bote exatamente esse time pra jogo. Que a gente já viu que Iago como volante dá certo. E eu tenho mais uma notícia sobre o caso Fred. Eu tô sempre aqui falando do Fred, eu vou continuar falando do Fred. Me desculpa, pula esse vídeo aí um pouquinho pro final. Que ainda vou falar também dos jogadores de Xerém que foram selecionados pra seleção brasileira e... só isso mesmo, eu acho. Mas o que aconteceu? Essa terça ontem, né? Tava marcada uma audiência do Fred com o Cruzeiro, mas por conta de um erro na petição inicial, o juiz resolveu remarcar. E aí a gente ainda não sabe pra quando. Mas é isso. Mais uma vez foi postergada essa decisão. E a fábrica de Xerém, como sempre, fazendo sucesso. Até agora, 6 jogadores da categoria de base foram selecionados para a Seleção Brasileira Inferior de Futebol. Foi Sub-17 e Sub-15. Eu fiz uma matéria lá no Funews com os nomes e tal, falando um pouquinho dessa questão. E também saiu uma entrevista do técnico de Xerém, contando essa questão da filosofia do Fluminense, fazer procurar fazer treinos positivos, botar pra fora o melhor do jogador. Bem legal, gente. Não sei se vocês já viram, mas acho que vale a pena conferir. Essa semana também saiu uma coletiva do Evanilson, que chegou à marca de 6 gols em 10 jogos. E um jornalista que tava lá chegou até a comentar com ele que Fred chegou à marca de 5 gols em 10 jogos. Como que ele tava se sentindo em relação a isso. Ele falou que tava muito feliz, que era muito bom pra ele poder ajudar o time dessa maneira e tudo mais. Ele pegou o time titular há pouco tempo, né? Foi a partir do jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, que ele virou titular no Fluminense. E ele falou bastante sobre essa questão da ajuda da família dele, por quando ele perdeu a mãe dele principalmente e tal. Ele é um jogador assim muito sensacional, ele parece ser um cara também muito gente boa. Ele comentou sobre essa questão, essa filosofia do Odaí de pedir para os volantes chegar bem na área para ajudar os atacantes a fazerem gol. Falou também sobre a parceria dele com o Marcos Paulo. Cara, Evanilson, Marcos Paulo e o Wellington Silva tem sido o trio no Fluminense. O Wellington Silva a gente não tem muito o que falar não, mas Evanilson e Marcos Paulo definitivamente sim, né? Ele comentou que eles chegaram a morar juntos em Xerém, passaram por muita coisa juntos, e a entrevista tá bem legal, também tá lá no site, é só você ir lá conferir.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessas escalações do Odair. Vamos torcer para que ele faça certinho hoje, nesse jogo de hoje, quarta-feira, contra o Botafogo da Paraíba. É um jogo bastante importante pra gente, vocês sabem, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até sábado.